Meus alunos do primeiro ano, tudo em paz? Professor Jonei aqui, de volta com vocês. Não assusta com a tabela periódica não, hein? É assunto das nossas aulas aí. E contextualizando, né, toda essa importância que ela tem. Então, o que é esse símbolo, né, tão forte da química? Aqui estão todos os elementos, né, que a gente conhece até hoje, os nossos 118 elementos químicos aí, divididos, como os senhores já perceberam, por estas colunas, que a gente chama de família, e as linhas, que a gente chama de período. O interessante é deixar bem claro, e eu gostaria que isso tenha ficado claro já na outra atividade, mas recordando que cada posição aqui tem um porquê. Tranquilo? Essas colunas, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, elas são bem representativas, né? Inclusive a gente conhece como os elementos representativos, porque a distribuição eletrônica, aquela que a gente já treinou bastante, é o caminho para chegar, né, nesse local. Então, de acordo com a posição que ele está, ele vai ter aquela distribuição eletrônica. E hoje, da distribuição eletrônica, eu quero deixar bem claro alguns pontos para a gente poder ir para o próximo assunto, né? Por hora, nós estamos apenas olhando o átomo isoladamente, o elemento que seja, né? Mas nós logo vamos trabalhar com a ligação entre esses átomos. Mas para isso eu preciso deixar bem claro algumas interações. Então vamos lá. Da atividade passada, né, os senhores fizeram a distribuição eletrônica desses elementos aqui. Eu quero pegar o oxigênio, que ele tem número atômico igual a 8, certo? Oxigênio, número atômico igual a 8. Então, o símbolo para o número atômico é esse Z, o símbolo, tá? O que significa isso? Significa que ele tem 8 prótons. Se ele é um átomo, né, no seu estado fundamental, além de 8 prótons, ele terá também 8 elétrons. Estes elétrons é que serão distribuídos nestas camadas. Só que lembra comigo, não tem só camada, tem camada e tem nível. Então, na primeira camada, essa daqui, você tem o subnível S. Na segunda camada, nessa daqui, você tem o S e o P. Tranquilo? Então, se eu tenho lá do meu 8 elétrons, então eu tenho que colocar esses 8 elétrons aqui dentro. Essa é a nossa distribuição eletrônica. Agora, olha que interessante. Quando eu coloco 2, próximo 2, esse 2 ficou horrível, hein? Um 2 aqui, 2, 2, 4. Para 8 faltam quanto? 4. Então, nesta última camada aqui, 2 elétrons mais 4, eu tenho um total de quantos elétrons? 6. Onde esses 6 elétrons estão? Nesta camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos que eu tenho na outra? 2. 1, 2. Então, ao total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse total aqui é exatamente a quantidade total de elétrons. Só que os mais importantes são esses 6 aqui, porque justamente esses 6 são o que a gente chama de camada de valência. Então, essa camada de valência, daqui para frente, para o átomo de oxigênio, não existe. Tranquilo? O que existe são essas duas camadas aqui. Só que o interessante é que esse elétron, né, ele tem uma certa mobilidade, ele tem uma certa, digamos assim, algumas propriedades bem interessantes. Já com o átomo de oxigênio, a gente não verifica muita modificação. Mas, por exemplo, se eu pegar ferro, e ferro a gente conhece de vários materiais aí, quando eu aquecer esse material, esse é o símbolo para o aquecimento, eu percebo que esse ferro, né, pode ser uma faca que você direto tem que aquecer, ele fica bem incandescente, ele fica um vermelho, né, quando você aquece essa faca. Por que será que ele fica esse vermelho? Essa é a explicação que eu gostaria de trazer hoje para a gente poder discutir um pouquinho melhor sobre esse modelo que a gente está estudando. Então, esse modelo que a gente está estudando, imaginando as camadas, né? Essa camada que está aqui, imaginando as camadas, aqui o meu núcleo.
Então, o elétron que está aqui, deixa eu trocar de cor, o elétron que está aqui, nesta camada, ele pode, e quando ele tem energia para isso, passar para outra camada. Quando ele passa para essa outra camada, ele está num estado que não é fundamental dele. Então, ele está recebendo energia. Uma vez que esse átomo deixa de receber esta energia, ele retorna para o estágio dele. Só que na hora que ele retorna, ele libera uma luz. Vamos de novo? Então, isso acontece com todos. Eu peguei o ferro porque você consegue visualizar aí comigo. Mas, quando um elemento recebe energia, né, que está na forma de aquecimento, esse elétron que está na camada pode saltar, certo? Depende de ter uma energia mínima para isso. Uma vez que essa energia ela consegue, esse elétron pode retornar e ao retornar, pode não, ele retorna e ao retornar ele vai liberar uma luz. Só que essa luz vai depender de qual que é o elemento. Então o ferro fica nessa coloração aqui, mas vocês já viram fogos de artifício e viram várias cores diferentes, não é mesmo? Cada cor diferente daquela é um metal diferente. Então o ferro, por exemplo, né, fica nesse estágio aí meio alaranjado, vermelho. O cobre, por exemplo, fica verde. O sódio fica bastante amarelo. Se cair um pouquinho de sal de cozinha, né, que tem bastante sódio na composição, na chama do seu fogão, você vai ver que ele vai ficar uma chama com a coloração diferente, uma chama amarela, deixar de ser aquele azul. Então isso depende da quantidade de elétrons que cada átomo possui. Então, por isso a importância muito grande da gente saber aonde está, né, qual que é a distribuição eletrônica. Recorda comigo, todos aqueles que estão nesta partida aqui, né, porque o hidrogênio não faz parte desta família, apenas está colocado aqui. Todos esses aqui têm quantidade de elétrons diferentes, mas todos esses aqui têm algo em comum. Se eu for fazer a distribuição eletrônica, vão ter um elétron na última camada. Todos desses daqui têm algo em comum, vão ter 2 elétrons na última camada. E olha quantos elétrons tem aqui, 4, 12, 20, certo? Só aumentando. Nesta também, 3, não é 13, aqui todos que eu fizer a distribuição tem 3 elétrons. Aqui 4 elétrons, aqui 5, aqui 6, aqui 7 e aqui menos o hélio, né, porque ele só tem 2, vão ter 8 elétrons na última camada. Certo? Na última camada, não vamos confundir isso, tá? Por isso que eu deixei bem claro esse conceito. Não é o total. O total é 2 mais 6, 8. Mas e na última camada? 6. Então, reiterando, reforçando, por que é importante eu saber da última camada? Porque essa camada é que necessariamente eu vou ter os efeitos. Os efeitos vão estar na última camada. Imagine você, uma cebola, por exemplo. Então, quem protege toda aquela cebola é a casca. Então, o que vai ter interação vai ser justamente com essa casca aqui. Apesar de que as outras camadas também influenciam. Tá? Mas uma vez que eu tenho um átomo do lado de cá e um outro átomo do lado de cá, esta interação vai acontecer basicamente por qual camada? Pela camada de valência. Então essa camada tem que ser conhecida, por isso que a gente insiste tanto em fazer distribuição eletrônica. Beleza? Que eu não posso esquecer esta coluna, né, que a gente chama de grupo ou família. Esse grupo me indica, tem um elétron na última camada, esse 2, 3, 4, 5, 6, 7. E os daqui, professor, nem sempre batem. Tranquilo? Por isso que a gente chama esses elementos aqui de elementos de transição, porque eles nem sempre batem com a quantidade aqui na nossa coluna. Tá certo? Primeiro ano. Então, o estudo da tabela periódica, ela é sempre o básico mesmo, que a gente vai sempre voltar lá para entender os fenômenos que a gente vai ver mais para frente. E mais para frente, né, a gente vai estudar a ligação entre esse átomo e o outro átomo, por que, que um átomo se liga com o outro, por que, que eu consigo ter H2O, né, e eu não consigo, por exemplo, ter H3O,
e assim entre outras coisas, né? Da onde é que vem esses números, certo? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus.